Padre Pio revela algumas das piores profecias até os 3 dias de trevas. Segue uma citação profética do Padre Pio, de Petreutina, este grande santo místico destes tempos, sobre alguns dos principais eventos até os 3 dias de trevas. São como dicas de algumas situações que acontecerão antes dos 3 dias de escuridão, juntamente com as respectivas informações e discernimentos sobre estas situações escatológicas. Disse São Padre Pio após uma reveladora visão mística: pobre Itália está caminhando para uma violência extrema. Começo por essa expressão do Padre Pio, que destaca a Itália, e notamos que em outros conteúdos proféticos a Itália é bastante citada, inclusive por Nossa Senhora. Antigamente era um berço de santos e santas, beatos e beatas, e atualmente é um dos países da Europa onde a apostasia, que significa a perda e até a negação da fé cristã, em especial a fé católica, está num estado cada vez mais deplorável. Comunidades de vida consagrada diminuíram, vocações sacerdotais se tornaram raríssimas, esvaziamento dos santuários, os jovens e demais leigos em geral procurando mais as coisas mundanas do que as espirituais, vivendo como se Deus não existisse. Enfim, é uma série de fatos que comprovam esta profecia, este abafamento da fé católica, pegando como exemplo a Itália, mas representa o estado geral da Europa. E toda essa situação de recusa ao Evangelho, à Igreja de Cristo e os alertas proféticos trarão, sim, maiores consequências quando o braço da justiça divina começar a pesar mais fortemente. O Padre Pio deixa claro pelas suas palavras que a Itália será alvo de uma violência extrema, isto é, seja internamente através de convulsões e revoltas sociais, ou até por estar em meio a conflitos bélicos externos. Rezemos pela Itália e por toda a Europa. Continua o grande santo capuchinho. O mundo está caminhando para a ruína. Aqui deve-se entender um duplo sentido, quer dizer, espiritual e estrutural. E está realmente caminhando, em progressão, com todo esse somatório de eventos preditos. Mas destaco a agenda anticrística, que está causando e ainda gerará resultados fatídicos para a humanidade. Certa vez o Padre Pio fez questão de salientar um mês, justamente o mês que é dedicado à Mãe de Deus. Veja o que disse Padre Pio após mais uma visão mística. Cuidado com o mês de maio. Vejo grandes tremores pela terra, inundações, vejo sangue, ocorrerão fatos tremendos. Bem, não penso que ainda se cumpriu em toda a sua amplitude esta profecia. Mas se atualmente, ano 2023, temos um conflito bélico no leste europeu, que está escalando a níveis perigosos, está beirando uma escalada mundial mais drástica, pois os países começaram a se dividir em blocos, ainda mais nitidamente, e estão se armando. Igualmente, locais no mundo onde as placas tectônicas aumentam a cada dia seus tremores, e a citação do mês de maio não será porque as ofensas e zombarias à Nossa Mãe Santíssima estão machucando o seu Imaculado Coração e trarão consequências? Punições divinas e calamidades no mês de maio? Talvez até um evento marcante? Observação. Neste tempo profético, temos que ficar atentos a todas as luas de sangue, vide calendário, por causa dos acontecimentos conectados que estão preditos. Lembrando só, como fato intrigante, que no dia 5 de maio e 28 de outubro deste ano, 2023, teremos no mínimo mais 2 eclipses lunares. E não importa que sejam penumbral, parcial ou total. É válido como a palavra profética, certo? Conectado com eventos. Em outra oportunidade, o Padre Pio surpreende seus filhos espirituais profetizando: um corpo celeste cairá sobre a terra e tudo estremecerá. Será um desastre muito pior do que uma guerra. Muitas coisas desaparecerão. Na minha ótica analítica, estas palavras deste santo frade falam por si só. E como eu mesmo já fiz questão de informar algumas vezes,
que nos conteúdos proféticos, aparições, locuções, etc., existe sempre essa confirmação deste evento que envolve um corpo celeste que se chocará com a Terra. Não fazendo confusão aqui, destaco, com o evento com a letra A, certo? Mas note as palavras do Padre Pio, que será muito pior do que uma guerra e muitas coisas desaparecerão. Quer dizer, o que sempre explico, é a confirmação que não será o fim do mundo, embora aparecerá pelos desavisados ou aqueles que desprezam as profecias. Mas existe outro aspecto importantíssimo sobre esta profecia do Padre Pio. Ele diz que após o que ele chamou de corpo celeste, entenda-se aqui asteroide, tudo na Terra estremecerá. Óbvio, pois será a causa de um ou mais enormes abalos sísmicos, seguidos de tsunamis. Mas além de ficar nítido nessas palavras, o Padre Pio confirma 100% esta análise. Veja o que ele diz em seguida. Este será um dos sinais. A terra tremerá e o pânico será grande. O tremor será como uma serpente deslizando por todos os lados, e muitas pedras cairão e muitos homens perecerão. Pois então está profeticamente confirmado que teremos no mínimo ainda um mega tremor. Refletindo nas outras ligações das placas tectônicas. O tremor será como uma serpente deslizando por todos os lados. Muitos perecerão, e este será um dos sinais. E o que isto quer dizer? Que esta queda de um corpo celeste, seguido de um imenso abalo sísmico, repleto de consequências funestas, será um dos sinais. Na minha análise, penso que será um dos maiores e mais nítidos sinais, se não for o maior, no que se refere a cataclismos de alta proporção. O maior sinal destrutivo de que iniciou a pior de todas as partes proféticas, a parte chamada de devastação profética, que está composta da realização dos maiores e mais catastróficos eventos proféticos punitivos. Lembrando mais uma vez que não será o fim do mundo, embora parecerá, repito, para os desinformados ou que desprezam as profecias e as advertências divinas. E não são poucas as advertências que estamos tendo. Algumas causadas pela própria humanidade, no seu progressivo afastamento das coisas de Deus, e as outras pelo próprio Senhor, que nos avisou através das Sagradas Escrituras. E ainda enviou e continua a deixar a sua e nossa Mãe Santíssima vir do céu à terra para tentar chamar a atenção para a seriedade dos rumos deste mundo e até da Igreja, nas suas aparições mais destacadas. Nas seguintes palavras do Padre Pio, ele ainda relata consequências mais graves que se seguirão, isto é, após a queda deste corpo celeste e o grande tremor. Todos estes eventos danosos acontecerão, estamos na contagem regressiva, eles se darão dentro deste período final, antes do tempo do triunfo. Agora entenda bem para não fazer confusão. O santo de São Giovanni Rotondo adverte sobre a última profecia deste período que possui ligação com o misterioso conteúdo das outras partes não reveladas, como a parte mais catastrófica do terceiro segredo de Fátima. Também, na minha opinião, o 10º segredo de Medjugorje e o castigo predito em Garabandal, sobre o mais temível e comentado castigo divino, isto é, os 3 dias de trevas ou 3 dias de escuridão. Preste atenção no que diz o Padre Pio. Homens viverão uma experiência trágica. Muitos serão arrastados pelas águas, muitos serão transformados em cinza pelo fogo. Preparai-vos para viver 3 dias na escuridão total. Esses 3 dias estão muito próximos. Nesses 3 dias ficareis como mortos, sem comer e beber. Depois voltará a luz, mas muitos serão os homens que não haverão mais. Virão a faltar as coisas mais essenciais. Também são frases que falam por si só, tudo que engloba esta profecia final dos 3 dias de trevas. Padre Pio disse que será esta a experiência trágica, como ele repete aqui, eu confirmo, a maior de todas. Já expliquei em lives. A última profecia da linha profética, 3 dias de trevas. Então, como o Padre Pio disse, a experiência mais trágica. Entenderam? Envolvendo os elementos de terra, mar, ar e fogo. E alerta para nos preparar para esses 3 dias escuros. Sabemos que teremos de ter velas bentas e rezar o rosário diante de um crucifixo, ler e meditar a palavra de Deus.
e destaca que estamos muito próximos, entre aspas. Bem, se em Medjugorje a confidente Mirena Soldo disse que os 3 últimos segredos serão os mais graves para o mundo, 8º, 9º e 10º, e em Garabandal igualmente já tinha predito que após os 2 outros eventos, o aviso e o milagre, mas estes sim positivos, que possuem intenção de despertar a humanidade do sono da incredulidade para a conversão, mas que depois Deus enviará um grande castigo, que a princípio, na minha ótica e de muitos estudiosos, era para ser condicional, como disse Nossa Senhora, mas atualmente parece que se tornou, infelizmente, uma profecia divina que será cumprida na íntegra, como a mais dura punição para um mundo que renegou seu Criador, sua Igreja, seu plano de salvação, despreza as profecias e os chamados de Nossa Senhora. E para concluir, o Padre Pio fala da parousia, que será a segunda e derradeira vinda de Cristo. Mas antes da parousia, preste atenção neste ponto. O santo dá um indicativo de que teremos o chamado Tempo do Triunfo, ou Tempo de Paz, que será um período de unidade da Igreja, paz mundial, harmonia entre as nações, do homem com a natureza e uma vida mais simples e feliz. Escute, disse o Padre Pio, a volta de Cristo não está próxima, mas falta pouco. O silêncio e o sossego voltarão um dia a reinar sobre a terra. Somente então o homem redescobrirá o homem. Para muitos que não estudam as interligações dos conteúdos proféticos, pode parecer um texto difícil, mas não é. As últimas palavras deste trecho, escrito pelo Padre Pio, o silêncio e o sossego voltarão um dia a reinar sobre a terra, somente então o homem redescobrirá o homem. Aqui está a alusão clara e cristalina sobre o tempo pacífico do triunfo dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, o tempo de paz. E a expressão inicial do Padre Pio neste trecho, a volta de Cristo não está próxima, mas falta pouco. Aqui é um duplo sentido escatológico. Explico. Primeiro sentido, a segunda vinda de Cristo não está próxima, que será a do julgamento final. E quando o santo diz, mas falta pouco, pode parecer ambíguo e contraditório para alguns menos atentos, mas é exatamente isto que revela o Padre Pio, que são na realidade 2 tempos distintos. O tempo do triunfo de Maria, do Imaculado Coração, ou o tempo de paz, aquele que diz faltar pouco, que é a chamada vinda intermediária de Jesus nos corações. E depois a segunda fase, do anticristo final, o tempo ou evento da parousia, seguido com o retorno de Jesus na glória, para estabelecer de vez o seu reinado de paz, que ele diz não está tão próxima. Óbvio, pois será a última, será a definitiva vinda do Senhor, com a descida da Jerusalém Celeste, o julgamento final e o paraíso estabelecido, e que somente Deus sabe. Por enquanto, temos que aproveitar este tempo de graças. Em lives abordaremos mais assuntos e discernimentos sobre essa profecia, essas visões do Padre Pio, citadas neste vídeo. Santo Padre Pio, rogai por nós. Amém. Inscreva-se